Boa tarde. A Inquieta tem mais uma Conversas com História, com o patrocínio da Mustang, a Pizzaria Snack Bar. O nosso convidado hoje chama-se Nuno Santos. Nuno Santos, treinador do Vitória, jogador do Vitória, com uma história muito longa para nos contar. Vai-nos falar daquilo que foi o seu trajeto, a sua história de vida. Nuno, primeiro, obrigado pela disponibilidade que tiveste de vir aqui à Rádio Inquieta para conversarmos um bocadinho sobre a tua história. Eu vou começar muito lá longe, o miúdo de Coimbra que vai para Lisboa, com que ambições, com que malas é que levaste para Lisboa? Ora, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Realmente eu tenho uma história de vida muito gratificante, muito dura também, muito dura. Eu nasci em Coimbra, iniciei-me na União de Coimbra, com uma história muito peculiar também, que já contei variedíssimas vezes. Eu estudava no Silva Gaio, em Coimbra, e na altura havia um senhor de moto que andava a raptar miúdos, na altura. E eu sempre com medo disso, e tinha avisado o meu irmão: cuidado, pá, existe um homem que vai com uma Africa Twin, anda aí a raptar miúdos, nós temos que ter cuidado. Então nós estávamos os dois a jogar no estádio universitário e aparece um homem do... Não, que idade é que tu tinhas nessa altura? Eu, nessa altura que vou embora, saio de o homem da mota? Eu saio da mota, tinha 9 anos. Tinha 9 anos, ia fazer 10. Uma criança, não é? Criança, o meu irmão tem 2 anos e meio mais velho que eu. E então aparece lá um homem da mota e aborda-nos. E pergunta: vocês querem ir treinar a União de Coimbra? E eu disse, meti-me atrás do meu irmão e disse: falo com o meu irmão e com o meu pai, que eu não sei nada. E o meu irmão deu a morada para falar com o meu pai. E passado uma semana ele apareceu lá em casa. Não era nenhum daqueles homens que andava a raptar crianças. Não era mota má? Não. Foi a minha salvação para o futebol, que era o Mr. Plácido. Ele era treinador da União de Coimbra e convenceu o meu pai a nós irmos lá. O meu pai ao meu irmão disse que este gosta muito de basquete, joga bem basquete, este não vai. Mas este aqui é maluco, pode ir lá treinar. E era eu. Então fui a treinar à frente, fiquei logo, porque eu jogava muito bem à frente, fiquei logo lá na União de Coimbra. E passado 1-2 semanas, faltava um guarda-redes e o Mr. Plácido perguntou se alguém queria ir para a baliza. E eu, maluco, eu disse: eu posso ir para a baliza, não há problema nenhum. Então fui para a baliza e nunca mais saí. Comecei a defender tudo e ele disse: olha, tu não sais mais da baliza, ficas aí na baliza que tu és bom guarda-redes. E eu: sou um bom guarda-redes? Então pronto, fica aqui. Fiquei lá na União de Coimbra a jogar à baliza. Entretanto, fiz um ano de infantil, fiz o outro ano de iniciado primeiro ano. O Sporting viu-me jogar, quis-me levar para Lisboa e fui para Lisboa juntamente com o Paulo Machado, fomos os dois. A minha bagagem vazia, porque eu também venho de uma família muito humilde, onde passei muitas dificuldades. Era menino de rua, andávamos lá na rua, lá em Coimbra, pé descalço. Tomávamos banho no rio, a minha mãe lavava a roupa no rio, muitas dificuldades, mas eu também era muito resiliente e isso também foi a minha salvação. Fui para o Sporting com 12 anos, fui com o Paulo Machado, tudo diferente. O meu primeiro dia de aulas foi no Eugénio dos Santos, onde havia um miúdo com uma pistola a ameaçar outro. Então tive que me fazer amigo dele, que era para não haver problemas para o meu lado. Ia com o filho do Jordão todos os dias a pé, porque aquilo ficava ao pé do Júlio de Matos. Íamos a pé, fazíamos sempre todos os dias para aí 6 km a correr, às vezes pendurados no autocarro, mas eles viam que nós estávamos lá pendurados e travavam, e nós saíamos do autocarro e continuávamos a correr. Chegávamos lá ao estádio Zé Alvalade, treinávamos no pelado, vestíamos... nem aquecíamos, eu chegava logo lá, o Mr. Carvalho estava já a aquecer. Não, estamos a falar do Alvalade Velho, velho, o campo ao lado, ali à porta 10A, daquele campo ali, que em cima... Exatamente, que o metro passava e as pessoas passavam quase em cima do campo. E eu começava logo a treinar ali, porque já vinha a ferver de correr com o Jordão, e chegávamos lá e treinávamos. Portanto, eu fui muito cedo para o Sporting, mas foi uma dádiva que me caiu do céu mesmo, porque... muitos dos meus amigos em Coimbra, muitos deles já não existem e têm muitas dificuldades, meteram-se em caminhos muito escuros e eu, graças a Deus, tive esta oportunidade para poder, deram-me uma segunda oportunidade para poder ser feliz e foi o que eu fiz. Depois fui campeão em todos os escalões do Sporting, iniciado, juvenil, júnior e sénior. Tive 16 anos lá no Sporting, tive que lutar muito também.
porque nada me foi oferecido. Mas cada ano mais fácil, foste adaptando. Muito mais fácil depois. Eu vivia no centro de estágio, onde vivíamos 22 jogadores, onde vivia o Cristiano Ronaldo, onde vivia o Simão Sabrosa. Havia lá um ou outro jogador de basquete que também estava lá connosco. Portanto, tínhamos que... Aquilo era mais sobreviver, porque hoje em dia eles têm tudo. Nós, naquela altura, não tínhamos nada. Porque isto é verídico, havia o magriço ao lado e nós não tínhamos, muitas das vezes, não tínhamos dinheiro, não recebíamos. Logo de início, quando eu tinha 12, 13 anos, e chegámos a ir aos caixotes de lixo e buscar croissants que lá estavam intactos. Porque eles metiam, sobrava comida e eles mandavam para o lixo. E nós íamos ao caixote de lixo e comíamos muitas das vezes do caixote de lixo. E não havia problema nenhum. O importante era formarmos ali uma família, fiz grandes amigos, sabia que aquela era a minha grande oportunidade de vida e eu não podia desperdiçar aquilo. E então, houve colegas meus que viraram-se para o mundo das drogas, que viviam também nos quartos ao lado. Eu sabia que aquilo não era vida para mim e então só tinha um caminho. Era o caminho da felicidade, do sucesso, e eu, se quer ser jogador de futebol, não posso ir por aqueles caminhos. E muitos deles, houve um deles que já morreu até, muitos deles enverdaram por esse caminho e deram-se mal, enquanto eu tinha uma mentalidade forte e tinha um objetivo para a minha vida, que era ganhar dinheiro, ser alguém na vida, que é também para ajudar os meus pais, para mostrar que não era só um menino de rua, que tinha objetivos na vida e que tinha que os cumprir. E basicamente foi isso. Disseste há bocadinho, dormiste ao lado do Cristiano Ronaldo. Como é que era o miúdo em miúdo? Ele é que dormiu ao meu lado, que eu sou mais velho. Resiliente, com uma personalidade muito, muito forte. Muito forte. Nós roubávamos as chaves da nave, que era onde havia o basquete, a patinagem. O pavilhão. O pavilhão. Roubávamos as chaves e íamos jogar futebol lá para a nave, sem ninguém saber. Diretores, ninguém sabia. E então tínhamos ali um pacto também, às vezes, com o porteiro, e ele deixava-nos lá jogar. Portanto, éramos para aí 16 jogadores e íamos todos lá para a nave até às 6 da manhã. Até às 6 da manhã estávamos lá a jogar. E ele era miúdo também e jogava connosco. Ia para a sala do atletismo, que tinha lá um espelho e pesos, e começava a fazer musculação já com 12, 13 anos ele. Portanto, ele sabia muito bem aquilo que queria. Ele também vem de uma família pobre, vem com muitas dificuldades e sabia que aquele caminho era o único caminho também de salvação. E para mim o Cristiano é daqueles miúdos que já não é miúdo nenhum, que é um exemplo de vida para toda a gente. Muita gente o critica, mas muita gente não sabe aquilo que ele passou. Eu sei aquilo que ele passou, porque eu também passei. Ele teve muito mais sucesso que eu, porque também são posições diferentes e são gerações também diferentes, que são 6 anos de diferença. Portanto, ele também batalhou muito para conseguir aquilo que tem hoje. E só assim é que se consegue realmente criar objetivos e atingi-los. E ele, com a personalidade forte que ele tinha e que tem, porque eu lembro perfeitamente que ele ia com camisas horríveis, chegava lá ao balneário com camisas horríveis, e nós mais velhos, o Barbosa, o Rui, o Paulo Bento, nós começámos miúdo, que é isso? Que camisa é essa? Horrível. E ele dizia, mas eu gosto e eu vou usar. Portanto, ele tinha uma personalidade muito forte, ele sabia aquilo que tinha que fazer, que queria. Mesmo no meinho, às vezes levava cueca e tudo, e nós gozávamos, entre aspas, que também quando íamos para lá e que levávamos cuecas, também faziam exatamente igual. Ele não virava a cara à luta e ia e trabalhava e batalhava e ficava lá no final dos treinos a trabalhar, mais que os outros, a bater livres. E ele, na altura, com 17 anos, já batia de uma forma a bola que eu dizia, pá, isto não é normal. Ele batia com uma velocidade e com uma pancada tão forte que a bola apanhava certos movimentos, certos efeitos que nos enganava a nós, os guarda-redes. E o Rui Jorge, na altura, dizia-me assim, Nuno, este vai ser melhor do mundo. E o melhor do mundo, mas que é melhor que o Figo, melhor que o Figo. E foi, e mostrou ser o melhor, e fez e trabalhou muito e batalhou muito para conquistar aquilo que tem hoje. Apetece-me dizer que o Ronaldo é a face mais visível daquilo que é o sucesso no teu... Mas tiveste também jogadores que trabalharam contigo, tu olhas agora para trás e dizes assim, porquê é que estes não chegaram lá? Tive um Barbosa que deliciava-me a vê-lo jogar. Era um jogador fantástico. Como pessoa, das melhores pessoas que eu apanhei no futebol.
fantástico. Mas só que era diferente, já são gerações diferentes. Enquanto o Ronaldo pegava em pesos, daqueles pesos que se colavam às pernas, cá em baixo, metia nos pés e começava a correr para criar dificuldade, para ganhar velocidade. O Barbosa tirava-os. O Barbosa era mais tecnicista, o Barbosa fazia as coisas, já era... O Ronaldo teve de trabalhar muito. O Barbosa tinha o dom. O Barbosa a jogar era uma coisa linda. Enquanto outros jogadores também era assim. Eu apanhei o Dimas, apanhei o... O Barbosa não vai para o Sport com o estatuto. O Barbosa vem do Vitória. Vem do Vitória. Não é? Mas ele vem do Vitória, vem juntamente com o Paulo Bento, acho eu, vem os dois. E depois o Barbosa começa a despontar. Ele já era um excelente jogador. Ele depois lá começa a despontar e começa a fazer coisas que eu, ao crescer, comecei a vê-lo e comecei a pensar, este é um fenómeno, este rapaz aqui é um fenómeno. Só que depois era ou odiavam-no ou amavam. Ele tinha uma forma peculiar de jogar, agarrava-se um bocado à bola e tudo, mas realmente quando a bola saía dos pés dele ia cheio de perfume, isso sem dúvida alguma. Vamos ter que acelerar porque a tua vida é tão longa e tem tanto conteúdo. Jogas com o Schmeichel? Joguei com o Schmeichel chega-me ao É um monstro? É um monstro, em todos os aspectos. O Schmeichel chega-me ao Alvalade, tenho o treinador que é o Matarazzi, eu como falava fluentemente inglês e arranhava o italiano, quem é que ele pega para ser o translator dele? Eu. Miúdo, anda cá e não sei o que, pá, vais traduzir tudo aquilo que eles me quiserem falar, traduz. Eu, está bem, Pita, não há problema nenhum. Eu olhava para ele 104 quilos, 1,96 m, um bicharoco, e eu, meu Deus, eu tenho que aprender muito com este homem, senão eu tenho que aprender. E então bebi muita coisa dele. Andava muito com ele, ele dizia, Nuno, diz ao Matarazzi, pá, para meio-dia de treinos, 4 km, 6 km, 8 km, eu estive no Manchester e nunca corri, fui campeão, Champions League e tudo, não vou estar a correr. E eu assim, mister, o Pita está a dizer, e ele, não, o Pita tem que correr como os outros, e eu, Pita, tens de correr como os outros, e ele, tem que correr como os outros? Vamos ver. Está bem. Começou a correr, viu um galho de uma árvore, tropeçou no galho, caiu e disse, já não consigo correr mais. Já não correu mais. Então nós corríamos, fizemos uma pré-época, foi a pior entre aspas, pré-época que eu fiz, porque foi muito, muito dura. Jogadores a vomitar, a desmaiar, ele via uma rampa, parávamos o autocarro, começávamos a subir a rampa e a descer a rampa, foi muito duro. E então, eu é que traduzia tudo e o Peter, eu ajudei-o imenso, porque eu depois andava sempre com ele. E o Peter tinha uma mentalidade completamente diferente. O jogo, por exemplo, começava às 9, nós guarda-redes íamos às 8. E quando eles estavam a ir para o campo, estávamos nós a sair. Ele tomava banho, andava todo nu, às vezes estávamos na roda à espera dele, ele todo nu, com a toalha, a limpar-se, a ir, a vestir-se, e nós todos a olhar para ele. E o mister, na altura, o Inácio, dizia, Peter, despacha-te. Ele, calma, já viste algum jogo começar sem guarda-redes? Nunca vi nenhum jogo... E ele, está bem, então vá, então anda. E ele, tem calma, não há problema. E eu, meu Deus. Depois chegava lá com umas mãos enormes, batia assim nas luzes, o pessoal até saltava, dava o grito, e ele, come on, e depois dizia lá umas asneiras, e o pessoal ia para dentro de campo, e ele tinha uma presença brutal. Eu chegava a ter conversas com os meus colegas, e eles diziam, eu quando me isolo, ele sai da baliza, ele abre-se todo, eu não vejo a baliza. Não consigo ver a baliza. Ele tapa-me a baliza toda. E a verdade é que ele tinha uma forma peculiar de defender que eu depois adotei e que adorei essa forma, que é a forma de como ele defendia, tipo de handball, que se abria todo. Era muito destemido, aprendi muito, muito com ele e foi uma pessoa fantástica que nos deu, ele era 50% da equipa, que nos deu ali um título que já nos fugia há imenso tempo, há 18 anos. E eu lembro-me de chegarmos ao estádio, depois aquilo foi muito, muito mal organizado, uns foram para a Praça de Comércio, mas a maioria foi para o estádio, tínhamos 70 e tal mil pessoas à nossa espera. Coisa pouca, não é? Coisa pouca, nós vamos a entrar e o Jorge Gabriel era o que estava lá a comentar e disse assim, malta, vou chamar os jogadores 1 a 1, não entrem dentro do estádio para isto ser uma festa bonita, não entrem e tal. E aquilo é um alvoroço, uma moldura humana espetacular.
E vai, e pi número 1, Peter Schmeichel. E aquilo, o pessoal todo aos gritos e tudo, a entrar. E ele com os filhos, com o Casper e com a filha, à frente. E eu falei, isto é mesmo espetacular. E o segundo jogador, número, acho que era o 24, Nuno Santos. E eu começo a ouvir uma assobia dela enorme. E eu falei, o que é que se passa? A bancada desabou, começa tudo a entrar dentro de campo, já não chamaram mais ninguém, começam a tirar relva, o pessoal a tirar relva do estádio, só vejo o Peter à minha frente a dar estaladas neles, eles a caírem todos à minha frente, porque eles estavam aí todos, estava tudo em redor dele e com os filhos, ele para proteger os filhos, começou a dar chapadas nos adeptos, pegou neles e começou a abrir aquilo tudo. Eu ia atrás dele, fui com ele, fomos para o túnel e depois fomos para dentro do balneário. Ele protegia os filhos e o Nuno Santos também. E eu, o filho mais velho atrás. E a festa acabou. A festa foi isto. Eles depois entraram dentro de campo, acabou, começaram, tiraram a relva, levaram tudo para casa, depois mais tarde até andavam a vender relva do estádio de Alvalade em coisinhas lá na loja verde, acho eu. Portanto, aquilo foi assim uma festa um bocado, foi muito rápida, mas tenho essa peripécia com ele, porque realmente foi isso que aconteceu. E pronto, e ele ajudou-me imenso, eu também o ajudei imenso. E sei que ele foi para o Sporting. Foi assim uma coisa assim também muito rápida, nem ele estava muito a contar, mas foi apanhado assim desprevenido e assinou, e sei que assinou com um bom prémio chorudo, que ele disse, então se é para vir eu quero X, se fomos campeões nacionais. Campeões nacionais há 18 anos. Opa, é isso que está bem. Quanto é que queres? E depois no final tiveram que pagar tudo. Teve que ser assim. E ele comprou uma casa em Cascais, que também me depois contou. Ele foi para uma casa em Cascais, que ele disse, Nuno, olha, comprei uma casa em Cascais, já lá estou uma semana, ainda não vi a casa toda, que aquilo é enorme, mas tem campo de golfe e tudo, eu adoro golfe. E fui lá com, acho que na altura, não sei se não foi o Prodome e a mulher do Prodome, foram todos, porque ele também morava lá. Fomos lá ver a casa, comprei, e a mulher disse-me o preço, e eu passei o cheque e a mulher ia desmaiando, porque pensava que ia estar ali a falar de preço e regatear, e eu disse, está bem, até eu pago isso, e a mulher quase que ia desmaiando. E peguei logo na casa, fui logo para casa, mas há sítios que eu ainda nem sequer conheço. E eu, está bem, Peter, pô, espetáculo, ainda bem para ti. Olha, Nuno, depois tens um trajeto que passas por vários clubes, mas vais para o Vitória. E o que é que tu encontras aqui? Encontro que faço 2 épocas espetaculares no Penafiel. O Norton Matos já me conhecia do Sporting. Liga-me a perguntar se eu queria vir para o Vitória. E o Vitória tinha descido divisão. E eu disse para o Vitória, claro, não era pela segunda divisão, era pela dimensão do clube. E eu disse, claro que sim, epá, eu estou interessado e quero ir, porque eu nunca tive empresários. Nunca tive empresários na minha vida. Talvez foi um dos meus grandes males. Podiam-me ter ajudado muitíssimo, porque eu via jogadores com que muitos deles não tinham feito nada no futebol e conseguiram chegar a clubes muito bons, a ganhar muito dinheiro. E eu sempre quis subir a pulso e quis subir pelo meu trabalho. E prejudiquei muito, e ainda assim, ainda hoje sou assim. As armas não eram as mesmas? Não eram as mesmas, e então o Norton conhecia o meu valor também como pessoa e como jogador. Ligou-me e eu disse que sim, vou. E então vim para o Vitória, onde toda a gente me falava muito bem do clube, um clube muito bairrista, um clube enorme, onde as pessoas vivem muito o futebol, mas depois também tem o reverso da medalha. E eu, está bem, não, vou. Lembro do primeiro jogo aqui contra o Vizela, onde disseram, atenção, pá, o jogo com o Vizela é derby, é para ganhar. Menos 6 não pode ser. Eu, não vale. Que caraças. Então, pá, uma imensidão de gente, onde nós no autocarro, e eu passava e via mulheres lindas a dizer, Vitória, vocês são os maiores, é para ganhar. Pá, uma coisa, eu fiquei apaixonado. Eu gosto disso, não é? Eu era assim. Eu gosto disto. Epá, isto aqui é espetacular, muito bem, está fogo, que espetáculo. À terceira, quarta jornada, vamos ao Olivais em Moscavide, levámos 4. Ligam para o Neno a dizer assim, Neno, fiquem em Famalicão. Avisar o pessoal para ficarem
aí na portagem, está aqui um monte de pessoal lá à espera. E eu era assim, então quer dizer, aquelas mulheres bonitas que nos disseram que nós éramos os maiores, agora são aquelas que estão lá à nossa espera para nos arriar. E oh, minha nossa! Portanto, havia o lado A e o lado B. Mas encontro um Vitória onde tem uma moldura humana fantástica, uns adeptos fantásticos, onde eu vi também a parte boa e a parte má. Depois vem o Missa que ajuda, que Transformou isto. que transformou, que o primeiro dia onde ele entra no balneário, ele disse, virou-se e disse, este que está aqui ao meu lado é o Nascimento e eu sou o que ajuda. Portanto, ele vinha para ajudar. Não disse o nome, que era o nome dele, eu sou o que ajuda. Ele tinha essas peripécias, contava-nos montes de histórias, ajudou-nos imenso. Eu lembro-me do segundo dia, virou-se para nós e disse assim, malta, eu não sei onde é que me vim meter. Vocês não jogam nada. Grande moral, hein? Ele disse assim, vocês não jogam nada. Porquê? Porque se aquilo desse certo, ele é que seria o impulsionador de nós termos conseguido. E foi. A verdade é que foi ele mesmo. E há uma frase que não me sai da cabeça, que ele disse, jogámos com não sei quem, e ele disse assim, vocês não são fracos. Fracos é quem perde com vocês. E nós, fracos é quem... Ei, arrebentou connosco. Ei, o pessoal todo, o que é que ele diz? Ia, pai, arrebentou connosco. E então, mas ele dizia-nos as coisas, ele era sincero. Quando começámos a jogar e a ganhar, ele também nos metia lá em cima. Lembram-se daquele homem de vermelho que estava sempre nas escadas quando nós abríamos o treino, toda a gente via o nosso treino. Tínhamos ali, às vezes, 500, 700 pessoas ali a ver o treino. E havia sempre uma pessoa com uma camisola vermelha que ficava nas escadas. E chamava tudo, que ajuda, és fraco, não sei o quê. E ele, lembra-se daquele gajo lá em cima? Já não aparece aqui, já não vem cá. Já não sabe o caminho, já pá. não sabe, vamos lutar para subir, estamos bem, vamos subir divisão. Ele já não aparece. Eu lembro perfeitamente quando ia ao multibanco e vinha um e dizia assim, quando nós perdíamos, dizia assim, Missa, então, vocês perderam, fogo, outra vez. Mas depois quando ganhávamos, o mesmo gajo vinha para o pé de mim e dizia assim, Missa, nós ganhámos. Portanto, quando ganhávamos era todos, quando perdíamos só era eu. Portanto, ele dizia-nos estas coisas e fazia com que nós... Que é a realidade do futebol, a realidade do não? futebol. Eu lembro-me quando jogámos em Vizela lá, que perdemos 2-0, que lhe foram dizer uma pessoa da televisão que havia 3 jogadores que tinham estado na noite anterior numa discoteca. E depois ele confrontou os jogadores e tudo, e as coisas ficaram sanadas. E ele disse assim, nunca fui tão enxovalhado na minha vida como no jogo do Vizela. Um gajo atrás de mim chamou-me de tudo. De tudo, sempre. Tudo o que vocês possam imaginar. E eu nunca me esqueci daquilo. E eu quando subi divisão, e ele dizia, quando eu subi divisão, eu não me vou esquecer do que aquele gajo me chamou. Porque nós sofremos, nós batalhamos, nós queremos ganhar, estamos num grande clube e vamos ganhar. E ganhámos, subimos divisão, quando estávamos a 13 pontos do Ora, aquele jogo na Póvoa, um domingo de manhã, que levou toda a gente de Guimarães para a Póvoa do Varzim. Enchente. Que isso, houve confusão lá. Enchente. O Vitória leva... Para onde o Vitória vai, leva ainda para mais na Póvoa. Que aquilo é só vitorianos. Mesmo nas férias é só vitorianos lá. Portanto, mas são jogos que ficam... E o último, Nuno? Em Gondomar. Em Gondomar aquilo foi uma loucura. Nós não tínhamos autocarro... panorâmico, mas nós abrimos aquilo, o Targino lá, eu agarrado nas pernas do Targino. Foi uma loucura quando entramos aqui em Guimarães. Nunca vi tanta gente na minha vida, nunca vi tanta gente. Apanhámos assim uma tarja que já não me recordo o que é que a tarja dizia, toda a gente virada para nós e de repente toda a gente se vira para lá e o autocarro vai sempre a acompanhar. E depois era miúdos a chorar, pessoas mais velhas a chorar, a darem-nos o cascola e nós a darmos as camisolas. Foi uma coisa. E depois o Flávio, que quando foi falar disse, agora acordaram um monstro, vão ter que levar com ele. E a verdade foi essa. Depois o ano a seguir fizemos a melhor classificação de sempre. Porquê? Porque tínhamos um grupo, foi o melhor grupo que eu apanhei no futebol. É fundamental isso, não é, Nuno? É o essencial. É o que tem. Se nós não tivermos bons grupos, é meio caminho andado para o insucesso de uma equipa. Se tivermos bons grupos, a equipa até em termos de qualidade pode não ser tão boa, mas toda a gente morre pelo colega que está ao lado. Porquê? Porque nós, quando saímos à noite, saímos todos juntos. Ninguém ficava para trás.
Quando íamos jantar, toda a gente, era obrigatório jantar, íamos para a penha, toda a gente tinha que ir jantar. Chegaram a andar à porrada por causa de um queijo. Esse queijo é meu, não é nada, uma porrada por causa daquilo, porquê? E depois até nos ríamos por causa dessas histórias, porque éramos um grupo muito, muito unido, muito unido. Íamos para os jantares, chamávamos os bois pelos nomes, dizíamos que tens que melhorar, tens que fazer isto. Eu, por exemplo, tive 3 anos no Vitória, eu joguei muito pouco, era o Nilson que jogava. Eu não tinha uma relação muito boa com o Nilson, a verdade é essa, não tinha. Mas eu tinha que ser isento e tinha que ser sincero. E o Nilson trabalhava muito, eu também trabalhava muito, e o Serginho também. Mas eu estava sempre a tentar morder os calcanhares para, se houvesse uma oportunidade, para poder jogar. E a verdade é que ele faz na segunda liga, faz uma boa época. Na primeira liga faz uma excelente época. E claro, quando assim é, temos que ter a viola ao saco. O que é que eu faço, não é? E tive 3 anos e falei, e o que ajuda depois quis ficar comigo e ele disse-me: Nuno, eu sei que estás a jogar pouco, pá, mas eu preciso de ti, porque tu és o capitão do balneário e preciso de ti, quero que tu continues. Eu me disse: mas eu preciso jogar, pá, mas eu sei que precisa jogar e aquilo. E fiquei mais um ano e depois no outro ano que eu pensava que iria ficar, depois fui embora. E ainda tive à espera de clube, foi quando fui para o outro Vitória, o de Setúbal. Mas tive 2 meses a treinar no Cerzedelo para manter a forma, que era o Marco Alves na altura o treinador. Tive 2 meses ali à espera que me chamassem e demorou mais tempo que não tinha empresário. Quem é que me liga? O Nascimento, que esteve comigo no Vitória, porque tinha moral lá em Setúbal, e disse: olha, o pessoal de Setúbal ligou-me e tu não sei o que achas que queres ir para lá. E eu, Nasha, faltam 2 dias para fechar as inscrições. Claro que quero ir, eu vou. E fui para Setúbal e foi assim. Mas tive 2 meses a treinar. Aquilo era distrital e estive ali e o Marco abriu-me ali as portas. E o Marco até disse: não, pá, se não parecer nada, fica aqui comigo. E eu, Marco, eu não posso ficar no distrital, sair da primeira liga e ir para o distrital, vou matar a minha carreira, não posso. Está bem, mas se não aparecer ninguém, ajudas-me aqui. Mas depois apareceu o Vitória e fui também para Setúbal, onde também foi um misto, aconteceram também algumas coisas, mas aqui no Vitória fui imensamente feliz. Porque foi um clube sempre que me tratou muitíssimo bem, apesar de haver alguns altos e baixos, porque isso acontece em todo acontece na vida, mas o Vitória é um clube onde eu tenho recordações imensas, onde tenho grandes amigos. E que é um clube. Portanto, eu vivo em Guimarães, radiquei-me cá, casei-me aqui em Guimarães, tenho um filho que joga também no Vitória, portanto a minha costela enorme é vitoriana, que sempre que posso vou ver os jogos do Vitória, tenho um amor eterno ao Vitória, porque sempre foi um clube que me marcou pela positiva. Apesar de ter acontecido algumas coisas negativas, mas as coisas positivas sobressaem e são coisas são muito mais positivas do que negativas. Num programa não chega, 2 era capaz de dar jeito, 3 seria o ideal, mas temos só 1 e vamos ter que acelerar isto. Vais treinar a Vitória depois? É verdade. Como é que isso acontece? Vais para a equipa B? É verdade. E depois é chamado para a equipa A. Conta-nos lá essas histórias todas. Então eu vou-vos contar assim, muito rapidamente, aquilo que aconteceu. Eu estou no Alfaia com o Jorge Simão, saio da Arábia Saudita e fico 7 meses sem trabalhar. Que é a pior coisa que pode acontecer a um treinador. É estar em casa sem poder fazer aquilo que mais ama. Então eu estava em casa, e entretanto liga-me o Moreno. E diz: mano, pá, o presidente aqui, pá, está-me a chatear aqui a cabeça a ver se eu quero ser o treinador da equipa B, pá, mas eu não sei, pá, tu que já foste treinador principal no Gil e tudo, e tens alguma experiência, pá, mas se tu disseste que não, eu digo que não. E eu era assim: mano, estou há 7 meses sem trabalhar, vou trabalhar ao lado de casa, no Vitória, claro que quero. B ou A ou C? Claro que quero, então achas que não? Epá, mas se as coisas não... mano, vai correr lindamente, não te preocupes, vais ver que vai correr lindamente. Mas vou ter contigo, vamos falar. Falámos, metemos os pontos nos is
fomos para a equipa B, onde apanhámos aqueles jogadores todos que estavam aí, que ganhavam balúrdios aí no Vitória, eu lembro perfeitamente, e que nós apanhámos a equipa, aquilo era terceira divisão, não havia a Liga 3. Não havia Liga 3. Era tipo, é CNS. Apanhámos a equipa e conseguimos subir, fomos campeões e conseguimos subir a equipa para a Liga 3. Conseguimos subir, estreámos muitos jogadores, valorizámos muitos jogadores, demos muito dinheiro ao Vitória, potencializámos jogadores. Eu lembro que tivemos uma conversa com o Bamba, que o Braga andava atrás dele e ele não queria assinar pelo Vitória. E eu e o Moreno metemos-lo dentro do balneário, fechámos o balneário e dissemos: opa, o que é que tu queres para a tua vida, pá? Ele não sei o que, quer ganhar dinheiro. Queres ganhar? Tu tens tempo para ganhar dinheiro. Primeiro tens que te posicionar aqui no Vitória, tens que ganhar aqui o lugar no Vitória e depois tens tempo para ganhar dinheiro. Então quer dizer, o Vitória deu tudo, tens valor, nós metemos-te a jogar. Tinha 19 anos. Tens tripla nacionalidade, que era de Costa Marfim, italiano e ainda era outra nacionalidade. É só escolheres onde queres. É só escolheres aquilo que queres, tens valor, nós apostamos em ti, já estás a trabalhar com a equipa A, o que é que tu queres mais? Apertámos ali com ele assinou pelo Vitória, depois ainda foi vendido por 10 milhões. Portanto, nós potencializámos ali muitos jogadores. Nuno, mas ainda estás na B. Ainda estou na B. Trouxemos alguns jogadores de sub-23 para nós. Conseguimos ir à fase final para ver se subíamos divisão na Liga 3. Depois não conseguimos, depois subiu o Torriense e outra equipa qualquer. Iniciamos no outro ano na Liga 3 com a equipa B e houve um telefonema. E um dia de manhã... Houve, o Pepa vai sair, o Pepa isto e aquilo. E eu ligo no nosso grupo e digo assim: ainda vamos lá, nós parar. Ainda vamos lá para isso e não sei o quê. E eu disse: ainda somos nós que vamos para lá. O Moreno liga-nos e diz assim: pá, temos que marcar uma reunião urgente. Mas o que é que se passa? Pá, temos que marcar uma reunião urgente, venham aqui à minha casa e tal, não sei o quê. Falámos, ele diz que realmente queriam que nós subíssemos e perguntou-nos: pá, vocês acham que estão todos preparados? Estamos todos preparados? E eu disse assim, eu posso contar e posso dizer aquilo que disse. Eu disse: se nós não estamos preparados, quem é que vai estar? 50% da equipa do Vitória é da equipa B. Toda a gente nos ama. Os jogadores, toda a gente gosta de nós. Conhecemos as portas do balneário todas. Conhecemos as portas. Tu já estás aqui há montes de anos, Moreno. Montes de anos. Toda a gente gosta de ti. Nós somos jogadores, eu, o Douglas, jogadores do Vitória. Conhecemos a casa, conhecemos as pessoas, sabemos o que é que tem que ser feito, sabemos em termos organizativos o que é que tem que ser feito, tudo. Portanto, opá, vamos avante, porque o comboio também só passa uma vez e nós temos uma oportunidade única também de mostrar o nosso trabalho e vamos sem medo nenhum, porque nós somos todos competentes. Também, se não fôssemos competentes, um gajo, né, metia o pé no trabalho, mas somos todos competentes, sabemos que cada um aquilo que tem que fazer, vamos ter sucesso certamente. E pronto, e foi um ano muito, muito complicado, muito difícil, de aprendizagem. Depois o Moreno tinha um handicap que não tinha o 4º nível e estava sempre no banco, e isso também não é fácil para ele, não era muito fácil. Depois veio o João Aroso, que tinha o 4º nível, onde nós éramos um bocado diferentes do João. O João é uma pessoa muito, muito pacata, muito legalite e tudo. Nós temos as emoções à flor da pele e tudo, e aquilo, e nós fervemos muito. Mas se calhar a Vitória dizíamos mais a voz que o Aroso. Muito mais. Tanto que depois havia algumas situações que eu me metia de pé e eles não me diziam nada, e quando o Moreno se metia de pé era logo multa, e o Moreno não queria ter esses encargos para o clube e muitas das vezes não se levantava nem nada para o clube não estar sempre a pagar multas, e eu podia me levantar mais, que eu não levava multa porque era o adjunto, e também o feedback que nós tínhamos que dar para dentro de campo às vezes era eu, porque tinha que ser assim para ele não ser prejudicado. E então tivemos uma época boa, conseguimos levar o Vitória às competições europeias, e depois no ano a seguir, perdemos aquele jogo fatídico para nós, em penaltis, contra o Celos,
onde depois o Moreno decidiu sair do Vitória. E pronto, eu depois acompanhei-o e saí eu com ele. Fomos os dois embora, até depois fomos os dois também para Chaves. Mas como treinador do Vitória foi o meu auge. Foi algo lindo, memorável, onde lembro-me de jogos que estávamos a perder e havia reviravoltas fantásticas, onde toda a gente saía do banco para ir fechar com os adeptos e era uma coisa única. Saudades, Nuno? Porque muitas saudades. Onde nós sentíamos o clube e dávamos tudo pelo clube. E sentiam que faziam parte dele? Parte, completamente. E era uma família. Vamos almoçar toda a gente. Vamos jantar, vai tudo. Havia uma alegria naqueles corredores, porque nós também fomos ex-jogadores, incutíamos esses valores aos mais novos, porque eles depois começaram... Por exemplo, o Dani foi embora, foi para a Itália. Eu ia por aí, ninguém ganha nada sem jogadores. E vocês lançam uma fornada que o Dani, o André Amaro, o Bamba, o Tomás Endel... Vários, depois vários, o Alberto, que fomos nós que lançámos. Depois... De todos esses, no qual foi a maior surpresa? Aquele que tu, surpreendentemente, te apareceu o jogador? Ou todos eles estavam consolidados já? Não. O Andel, para mim, é qualquer coisa. O Andel é o jogador dos jogadores mais inteligentes que eu vi jogar. Tem uma qualidade fantástica. Deixa-me só ir um bocadinho atrás. Doeu-te há 2 meses atrás comentários de alguns clubes a dizerem que o Andel não tinha capacidade para jogar naqueles clubes. Dói-te? Dói-me porque não conhecem a pessoa e não conhecem o jogador que ele é. Às vezes as coisas correm bem. Há aqueles jogadores que ninguém nota. Porque ele não faz uma cueca, ele não faz um cabrito, ele não... Né? Ele simplifica o futebol. E simplifica e depois... E aquele vai isolado. E quando nós olhamos está lá o Andel. E há aquele assim, olha, mas o Andel está lá perto. O Andel ocupa os espaços que muita gente não sabe ocupar. É um jogador super inteligente. É um jogador que todas as equipas deviam ter um Andel na equipa. Porque é líder, é excelente companheiro, tem o ADN do Vitória. Tem o ADN do Vitória. É um Portanto, ótimo quem bebe dele. Exatamente. E bebia do Jorge Fernandes, que eles andavam sempre os dois juntos. Bebia do Jorge Fernandes, bebe do Tiago, bebe do Varela, bebe do Maguinha, bebe desses jogadores que estão aqui há muitos anos e que fazem com que o clube continue grande. Porque eles continuam com um grupo fantástico, e era aquilo que nós estávamos a falar há bocado. Sem grupos, sem equipa, sem balneário, muito dificilmente as equipas conseguem chegar lá. E todos que vieram, eles agregaram. Eles são agregadores, eles vêm... E eles percebem facilmente que é por aqui que têm que ir. Exatamente. E quem não quiser ir, está lixado porque vai ter que ir. Porque depois é o único, ele começa a ver, sou o único ranhoso, estou lixado, tenho que ir para o pé deles. E então eles conseguem levar as coisas e fizeram ali um grupo muito, muito, muito bom. Nós íamos para a casa do André fazer jantares. Toda a gente, atenção. Não é, e eu vou brincar um bocadinho. E ele deixava? Então não deixava, ele adorava. E o André, nós íamos todos, mas quando eu digo toda a gente, é toda a gente. Era a psicóloga, era o fisiatra, era o DAO, era o DAR, era todos os departamentos, toda a gente ia. Nós dividíamos, comprávamos as coisas, dividíamos, toda a gente. Todos para a praia. Vamos lá para a casa dele, ele tinha espaço, tinha piscina, estávamos lá todos. Portanto, assim é que se faz os grupos, mas as pessoas não sabem, muitas das pessoas não sabem. Quem está de fora não tem a noção. O que se faz pelas costas para formar grandes grupos de trabalho, às vezes fechar o balneário e dizer as coisas que temos que dizer na cara uns dos outros. Tu tens que dar muito mais. Achas que eu conheço-te, só estás a dar 10% daquilo que podes, mas que tens algum clube a andar atrás de ti, não te queres lesionar, estás aí com merdas, isto e aquilo. Desculpem o palavreado, mas estás aí com coisas. Não, pá, eu estou com alguns problemas em casa. Porque é que não falas connosco? Sabes que nós somos uma família, pá, tens razão e tal, pá. Os meus pais estão-se a divorciar, opá, a minha mãe tem cancro. Já aconteceu um monte de coisas, que as coisas passam completamente ao lado das pessoas e que eles sofrem em silêncio e somos e é refletido no domingo, no jogo. E é refletido no domingo. Muitas das vezes, pá, aquele jogador hoje nem anda nem nada. Também tem problemas em casa, é um ser humano como toda a gente.
filhos doentes, não dormiu a noite porque está com febre o filho, às vezes a mulher também está doente e não pode estar ao pé do filho e ele é que tem que fazer as coisas, porque nós também somos casados e não podemos só relegar as coisas para a mulher, também temos que ajudar, apesar da nossa profissão ser como é, mas há muita coisa que se passa que as pessoas não pensam antes de falar. Eu sei que o domingo e o sábado é para esterilizar as coisas e acho muito bem, e não há problema nenhum. Porque durante a semana também trabalham muito e é muito duro, e o fim de semana o futebol É o escape. é um escape para eles, né? É o desporto do povo. Já o Neno dizia que era o desporto do povo, toda a gente gosta de futebol. E chega ali ao fim de semana, é normal, vai para não sei, dá para o árbitro, existe, não sei o quê, não sei o que mais. Faz parte do futebol. E quando isso acabar, o futebol vai... Quando isso acabar, porque aquilo não é teatro. Quando eu quiser ver uma peça de teatro, eu vou ao teatro e sei como é que hei de me comportar. Quando eu vou ao futebol, também temos que saber que às vezes há coisas que se diz que não se deve dizer e tudo, mas não é para atingir a pessoa, não é para atingir o jogador. É simplesmente historizar daquilo que aconteceu durante a semana, é o clubismo, é querer que o clube também ganhe o jogo e que vê que não está a conseguir e que as coisas não correm bem. Agora, sou contra os extremismos. Isso também não tem lugar no futebol, como é óbvio. Mas é a alegria do povo. O futebol é a alegria do povo. E nós, quando vamos ver um jogo de futebol, é isso que nos traz, é a alegria. Mas para mim, o futebol sempre foi tudo na minha vida. Eu, se tenho que agradecer a alguém, é ao mundo do futebol. Portanto, eu nunca irei ser ingrato com o futebol. Eu sei que Lembra-se futebol... lá do homem da bota lá da... Exatamente. Eu sei que o futebol anda de mão dada com a ingratidão. Eu sei. Mas eu não posso ser Mas também ingrato. tem coisas bonitas. Tem coisas bonitas. Não posso ser ingrato quando me deu tudo aquilo que eu tenho hoje em dia. Que não é muito, mas para mim é muito. Para mim é muito. Integridade, gratidão, personalidade, solidariedade. Porque o jogador da bola e não sei o quê ganha muito. Eu se dissesse as coisas que dei na minha vida, minhas, e a solidariedade em termos de instituições de animais, de idosos, IPO, de mil e uma coisas que nós damos e que vamos e que estamos lá, que somos presença, e que as pessoas não sabem. Muitas das vezes, às vezes, as pessoas... Olhavam de maneira diferente. Olhavam de maneira diferente e pensavam, realmente estou a ser ingrato com aquela pessoa porque realmente faz muitas coisas que nós não sabemos. Mas também não é para elas saberem. É porque nós queremos fazer isso. E eu, quando dou a alguém, eu não quero nada em troca. Eu dei muita coisa e, eu adoro essa camisa. Eu tirava a camisa e dava. Ainda ontem contei esta história com uns amigos e estava a falar. Eu fui patrocinado pela Nike, pela Adidas, pela Puma. E eu chegava lá ao Sporting, muitas das vezes que era miúdo, que eu jogava na seleção, fui 50 vezes internacional. Eu chegava lá com caixotes e eles diziam, e essas botas e não sei o quê. Paguei lá. E não sei o quê, pega. E tu és o maior, pega. E eu ficava com um par de botas e um par de luvas. E eu levava para aí 10 pares de botas e dava a toda a gente. A toda a gente. E depois eu penso assim, e nos momentos obscuros, nos momentos escuros que tu tiveste, eles estavam lá. Mas também não precisavam, eu também não precisava que eles lá estivessem, porque eu dei... Bastava que tivesse um, Nuno. Bastava, mas eu dei de coração. Eu não quis receber nada em troca. E eu tive momentos muito, muito complicados. Muito complicados. Que só eu sei o que passei, mas eu sou caranguejo. E então fecho-me na cúpulazinha e sofro sozinho. Não gosto de que as pessoas sofram comigo, mas realmente eu passei muito na minha vida, mas tenho as minhas defesas e consigo fazer com que tenha sempre um sorriso todos os dias, porque também tenho pessoas em meu redor que precisam disso. Nuno, como é que foi receber um miúdo do Cova da Piedade chamado Jota? Como é que ele chega aqui? Olha, o Jotinha, grande miúdo, grande homem e grande jogador. É um miúdo muito humilde. É um miúdo que chega aqui com algumas dificuldades em termos técnicas, mas depois tem um ouvido excelente. Quer ouvir, quer aprender. Eu dizia assim, Jotinha, o teu raio de visão é muito pequeno. Tu olhas muito para baixo, tu tens que levantar mais a cabeça para ter um raio de visão muito maior. Quando tu tiveres esse raio de visão maior, tu consegues meter a bola onde tu quiseres, consegues percorrer mais
com mais espaço a bola, que tu metes a cabeça em baixo, levas tudo à frente, tu nem vês quem é que está à tua frente. Se tiver lá o muro... Se tiver o muro, tu vais contra o muro. E ele começou a entender isso, começou a levantar a cabeça, começou a ter o raio de visão muito maior. A qualidade depois foi adquirindo. A coragem e a vontade. A coragem, e depois isso é intrínseco nele. Ele tem essas coisas, e está no patamar que está. Foi dos melhores miúdos que eu encontrei na minha vida. Com uma humildade e com uma força de querer e vontade enorme. E este foi um casamento perfeito. Ele vem para o Vitória, é o casamento perfeito. Era o melhor clube do mundo. Para ele jogar? Para ele jogar era o melhor clube do mundo. E ele sai idolatrado pelos adeptos. Ele ama o clube. Ele ama o clube. Eu falo com ele algumas vezes e ele é aquilo que ele diz. Sem trabalho não se consegue nada. Ele trabalhou muito para chegar onde está e ainda vai chegar muito mais além, mas ele sem trabalho ele não consegue, ele tem que trabalhar mais. Misso, vamos fazer mais um bocado de finalização. E pá, o homem já me está a lixar a cabeça e o caraças, tanta finalização e tem medo que vocês, pá, que alguém se agarre aí à perna e não sei o quê. Eu disse, não sei o quê. E eu dizia, pá, vou fazer mais um bocado, pá, e eles, tem calma, não te preocupes. E eles, pumba, finalização, tal, porque ele gostava, ele sabia que tinha que trabalhar aquilo para melhorar. E melhorou muito, e fez golos importantíssimos, subsaiu num clube grande, e depois foi vendido, e agora está onde está, e estreou-se pela seleção, mas como homem, como jogador, das melhores pessoas que eu encontrei no mundo da bola. Ora, Nuno, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, o tempo está a esgotar. Estava bom. Muitas histórias até aqui. E a partir de hoje, que Nuno é que vamos ter? A partir de hoje, eu, entretanto, o ano passado estava com o Moreno, entretanto saí também para dar uma oportunidade a mim próprio e para saber se consigo realmente aquilo que eu sempre quis. Portanto, eu neste momento estou no União de Coimbra. Fui para a União de Coimbra, apanhei a União de Coimbra numa fase muito complicada, onde tenho tido esta experiência, ainda faltam 3 jogos, onde tem sido uma experiência fantástica, espetacular como treinador principal, estou a amar, ainda por cima no clube onde eu me formei, que é o meu clube de coração mesmo, que é a União de Coimbra, e então tudo farei para ajudar a União e em termos organizativos, em termos de experiência, em termos de qualidade. Portanto, eu estou lá de coração aberto porque é um clube que me diz muito e tem sido uma experiência fantástica. Em termos de futuro, quero continuar como treinador principal, porque sei que é esse o caminho que eu escolhi, é esse o caminho que me dá mais alegria, que eu acordo muito mais feliz para poder gerir um grupo de 25 jogadores e saber geri-lo, porque isso também está no meu ADN, também tenho muita liderança e é isso que eu quero em termos de futuro e espero que as coisas corram bem. Nuno, o tempo chegou ao fim, mas ainda tenho tempo para te dizer mas muito obrigado por esta conversa que tivemos aqui na Rádio Inquieta com o patrocínio da Mustang Pizzaria Snack Bar. Eu é que agradeço, obrigado pela reciprocidade, obrigado pela amabilidade da vossa parte e estarei sempre disponível, sempre que precisarem. Vamos aproveitar. Tá bom? Obrigado. Obrigado.